A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Marco Antônio Lana, sou teólogo, fiz especialização em Bíblia. Hoje vamos começar a fazer, né, mais um estudozinho bíblico aí. Vou falar sobre pré-diluviano ou pré-história, tá certo? Então nós vamos pegar aqui um versículo chave aqui, que está em Deuteronômio 29:29. Deuteronômio 29:29 diz assim: as coisas encobertas só para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então Deus não revelou tudo para o ser humano, né? O Espírito Santo aí somente revelou o que era necessário para nós, para fortificarmos na fé. Mas como eu sou um pouquinho meio atrevido, Deus me perdoa o que eu estou falando aqui, mas aí eu vou um pouquinho mais além, nessa pré-diluviano aqui, tá certo? Então, de acordo com a genealogia encontrada em Gênesis capítulo 5, nos revela que de 7 até Noé, com 600 anos, que houve, né, o dilúvio, né, e destruição do mundo com o dilúvio, temos 1656 anos da criação até o dilúvio, tá certo? Então isso aí muitos teólogos aí confirmam, tá certo, que a Terra aí é uma Terra somente de 6.000 anos, mas eu vou um pouquinho mais além. Nessa pré-diluviano aqui, ou pré-história, ela nos revela um enigma, tá certo? E eu sou um cara meio... gosto de pesquisar, gosto de ser um Sherlock Holmes da Bíblia, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu nesse período aí, tá certo? Então, vamos lá. A criação do mundo é de Gênesis, né? Capítulo 1, versículo de 1 a 31. O homem e o jardim do Éden está no Gênesis capítulo 2, versículo de 4 a 25. A queda do homem está em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 23. A história de Caim e Abel está em Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 15. A família de Caim, Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 24. Nesse caso aqui, Gênesis 4, 25, 26 e Gênesis de 5, capítulo 5, versículo de 1 a 32, fala, né, do novo filho, que é Sete, e fala também de Noé, tá certo? E depois, Gênesis capítulo 6, de versículo de 1 a 8, é o pecado da humanidade, e Noé e o dilúvio está em Gênesis capítulo 6, 7 e 8 aí, que fala aí sobre Noé e o dilúvio, tá certo? Essas histórias aqui, meus irmãos, né, de Adão e Eva, Caim e Abel, Sete e de Noé, todo mundo conhece, tá certo? Então esse período aqui que eu falei aqui, biblicamente falando, ele tem 1656, tá certo? Mas acontece o seguinte: o que realmente aconteceu no Éden? Eu chamo esse período edênico. O que aconteceu realmente lá no Éden, no jardim do Éden? Então vamos começar então com a queda de Satanás, né, de Lúcifer. Está lá em Ezequiel, a partir do versículo 13, 28, versículo 13. Diz assim: estava no Éden, jardim de Deus. Estava no Éden, no jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda e outro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim,
ungido. Olha, veja bem, querubim, ele não está falando aqui no ser humano, está falando aqui de um ser espiritual que é um anjo. Esse anjo é um querubim, ungido, para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que achou iniquidade em ti. Então aqui vem a queda, né, de Lúcifer, tá certo? Então veja bem, Lúcifer, que era um querubim antes, né, que era um querubim, então ele vivia onde? No jardim do Éden. Aí a gente vem aqui em Gênesis capítulo 2, né, que fala como Deus criou, né, nesse caso o homem e a mulher aqui. E em Gênesis 2 fala o quê? Que Deus colocou o homem e a mulher onde? No jardim do Éden. Então presta bem atenção. Lúcifer vivia no jardim do Éden. E o homem e a mulher foi colocado no jardim do Éden. Correto? Tá aí tudo bem? Tá. A queda de Lúcifer, que hoje é Satanás, levou quanto tempo? A questão é essa, meus irmãos. Quanto tempo que Lúcifer levou para ir contra Deus? Ele queria ser igual a Deus, ou superior a Deus. Então, para reunir os anjos para ficar do lado dele, não foi de um dia para o outro, de 24 horas. Isso levou um tempo. Que tempo é este? Então, qual é o tempo que foi levado para que Lúcifer caísse? Nós não sabemos. Aí que começa a questão. Essa de 1656 anos aqui já começa, eu começo a questionar que realmente a Terra não tem 1656 anos do criação até o dilúvio. Então houve mais. Então quer dizer, houve um tempo que no qual nós não sabemos. É como eu falei lá em Deuteronômio 29, nem tudo foi explicado para nós, o ser humano. Então Deus achou que isso aqui não seria algo importante para a nossa fé, tá certo? Então, mas aí há um enigma aí. Esse tempo que levou o homem, ou melhor, Satanás, a pecar, a questão é toda essa. Nós não sabemos. Então, quer dizer, ali no jardim do Éden ali, houve um tempo que nós não sabemos. E eu chamo isso aqui de período edêmico. E depois que Satanás caiu, trouxe com ele os demônios, né? Caiu aqui na terra. Aí ele começou a perseguir o homem e a mulher. Então, quer dizer, nesse tempo todo, o homem e a mulher viveram no Éden e numa boa e tranquilo. Mas voltamos aqui em Gênesis capítulo 1. Veja bem, meus irmãos, capítulo 1, a partir do versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, né, o mar, tal. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea. Ele os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus aqui está mandando que o homem tem uma relação sexual dentro do Éden. Tá certo, meus irmãos? Então vamos lá, vamos continuar o estudo aqui. Aí nós vamos aqui no capítulo 3, a queda do homem. Então, primeiro eu falei sobre a queda de Lúcifer. Então Lúcifer viveu no Éden, junto com Adão e Eva, até acontecer a sua queda, né? De acordo com Ezequiel 28, a partir do versículo 13. Então agora vamos falar sobre a queda do homem, que está em Gênesis capítulo 3, né?
Então vamos pegar aqui o versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então essa aqui, meus irmãos, é a consequência do pecado, né? Então Deus aqui falou que a mulher multiplicaria a dor do parto dela. Então, se Deus está multiplicando a dor do parto, então sinal então que Eva teve filhos aonde? No jardim do Éden. E ali foi espalhando pela terra toda, tá certo? E quando Deus fez a terra, de acordo aqui com o versículo 9, Gênesis capítulo 1, versículo 9, e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, quer dizer, apenas num lugar vai ficar a água, e apareça a porção seca. E assim foi. Aqui, meus irmãos, a gente fala Pangeia. O que é Pangeia? Pangeia era o único continente. Então naquela época não tinha um continente igual nós hoje, né, que são 5 continentes aí. Mas na época só tinha um continente. Então, quer dizer, a água foi separada num canto e surgiu a terra. Então, ou seja, essa seria uma ilha gigantesca. Ao redor dela é a água e a terra ali no meio, ali, como se fosse uma ilha muito, mas muito grande mesmo. Tá certo? Que hoje são os nossos continentes. Então ali, o Adão e Eva, né, tiveram filhos no Éden, tá certo? De acordo aqui, que seria multiplicar a dor do parto. Então com isso aí foi expandindo aí a humanidade. Aí é outra coisa que eu estou falando com vocês. A gente não sabe realmente o que aconteceu nesse período aí edênico, tá certo? Então aí mais um motivo aí de que como é que eu vou explicar para vocês? Seria um tempo no qual a Bíblia não nos fala, tá certo? Né? E versículo 17, né? E Adão disse: porquanto desse ouvido à voz da mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Com dor. Então presta atenção, meus irmãos. Aqui Deus também está falando com dor. Então, ou seja, o homem e a mulher, antes de pecar, ele não sofria dor. Ele comia, beleza, numa boa, tranquilo, entendeu? Sem esforçar, né? Sem, como hoje nós vivemos hoje, tá certo? Então ele vivia ali tranquilo, numa boa. Então a partir do momento que houve o pecado, aí nesse caso então, mais uma vez, com dor. Então nesse caso aqui, ele não vai multiplicar. Que aqui a mulher, ele mandou que multiplicarei. Aqui ele não está falando que vai multiplicar. Então com dor, então nesse caso ele colocou uma dor em nós. Então quer dizer, nós temos que trabalhar, nós temos que suar para termos o nosso pão de cada dia. Tá certo, meus irmãos? Aí eu vou lá em Caim, né? Capítulo 4. Aí nesse caso houve uma queda, tá certo? E depois da queda, Caim nasceu, né? Caim e Abel. Caim, nesse caso aí, Caim, por inveja, né, matou seu irmão Abel, tá certo? E ele foi expulso. Deus o expulsou daquele lugar, mandou ele para o outro. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que... Não é versículo 15 não, é Gênesis capítulo 4, versículo... Vou colocar aqui versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel,
teu irmão? E ele disse, não sei. Sou eu, guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás para a terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Veja bem, meus irmãos, e será que todo aquele que me achar, então quer dizer, Caim estava com medo de ser morto, me matará? Então, ou seja, então tinha seres, tá certo? Com Adão e Eva tiveram realmente filhos. Aqui me mostra que realmente Adão e Eva teve filhos no Éden, no qual foi expandido para a terra, né? Lógico, né? Para a terra, tá certo? Que era apenas um continente. Então Caim teve medo de ser morto, tá certo? Agora voltando lá em Noé, vamos lá em Noé. Noé, Deus manda Noé fazer o quê? Uma arca, certo? Uma grande arca. E nessa arca colocar um casal de cada animal. Correto? Porque ia ter um grande dilúvio. Aí a questão é o seguinte, o dilúvio foi local ou foi global? Alguns falam que foi local. Eu vou mais além. Ela foi global. Por que ela foi global? Voltando lá no Éden. Adão e Eva tiveram filhos e foram espalhando pela terra. Se fosse apenas local, meus irmãos, Deus falava com Noé assim, ó, pega a sua família e vai para o tal lugar X, que lá a água não vai. Então a água só vai aqui acabar, destruir somente esse lugar, esse local. Mas não, o dilúvio foi global, então acabou com tudo. Então por isso que Deus mandou Noé fazer uma arca, e nela colocar ali um casal de cada animal e entrar com a sua família, tá certo? Então essa aí é a era pré-dilúvio, pré-diluviano ou pré-história, tá certo? Então nós não sabemos, eu não posso falar com vocês que de acordo com a genealogia de Gênesis capítulo 5 ela está certa. Para mim ela não está certa. Como vocês viram aí, ela está faltando o que realmente aconteceu no Éden, tá certo? Então esse período aí, ele é enigmático. Então Deus aí não quis nos revelar. Então eu, como teólogo, biblista, eu não posso falar que a Terra ela só tem 6.000 anos, tá certo? Então ela tem muito mais de 6.000 anos. Eu não sei, não posso falar com vocês quantos anos que tem, mas ela vai muito mais além do que 6.000 anos, tá certo? A paz do Senhor, meus irmãos.